Olá, o programa Pontuando hoje está muito interessante. O programa Pontuando hoje vai falar de moda, mas vai falar de diversidade também. A moda, ela pode exemplificar a diversidade. Ela pode ser uma atitude política, ela pode ser estudada pelo lado sociológico. A moda pode configurar como são as relações humanas, como é a expressão do gênio humano, como é a expressão do ser humano, nos vários pontos do planeta. E aproveitando que nós já fizemos um programa aqui dois programas, aliás, sobre o Up Festival, que é a moda e a sustentabilidade, a gente vai introduzir também a ideia da sustentabilidade aqui, mas uma das moças egressas do grupo e que trouxe uma companheira que está ali sintonizada com seus pensamentos, eu resolvi trazê-las aqui e em um minuto eu falo para vocês o nome e quem são essas gratas figuras. Tudo bom, Jaqueline e Mari? Tudo bem. A Jaqueline, ela esteve no Up Festival, ela foi uma das selecionadas. E a Mari, eu a conheci através da Jaqueline numa live espetacular que eu vi no Instagram, tá? E hoje nós vamos reproduzir muitas daquelas ideias, daquela ebulição de ideias. Elas são iconoclastas, elas querem mudar a moda, elas querem mudar o mundo, elas querem colocar a visão feminina, a visão da personalidade de cada uma delas, a visão de sociedade, a visão de sociedade brasileira. Elas querem dizer que a gente pode criar e mudar as convenções. Inclusive, fazer uma moda que seja sustentável no planeta, né? Fazer aquela moda de criar em cima de coisas que já existem ou criar em cima de retalhos da indústria têxtil, por exemplo, que é altamente poluente, que você não tem onde colocar. Isso foi uma coisa que nós falamos no vídeo passado a respeito do Up Festival. Mas eu vou passar a palavra para, em primeiro lugar, para a Jaqueline, e, em segundo lugar, eu espero a resposta da Mari. E nós vamos começar a falar de moda e diversidade. Diz aí, Jaqueline, o que você acha? Bem, olha só, a primeira coisa é que a moda ela foi criada, moda igual a gente entende, ela foi criada como uma ferramenta de mostrar poder. Ela surge, a moda ocidental, ela surge com os reis para determinar: eu estou neste lugar, eu mando em você e você me admira. E para competir, literalmente, um com o outro, um rei com o outro, né? Eu tô mais bonita, eu tô mais elegante. E aí a gente tem até hoje os resquícios do Rei Sol, que a França é que a gente pensa assim, moda, França. Essa é a nossa referência. A alta costura está localizada lá, né? Só pode ser alta costura se estiver em Paris. Não adianta eu fazer um vestido muito bem feito, muito lindo e dizer que é alta costura. Então, são ferramentas de dominação. E por aí, a gente já sabe aonde isso vai dar. Em discriminação. Só que aí, depois, né, quando começa a Revolução Industrial, a burguesia também, quando começa a ter dinheiro, começa a copiar a nobreza. E aí eles vão ficando loucos da vida. Não, eu faço melhor. Aí muda, aí eu faço melhor. E aí vem surgindo o nosso ciclo de moda que a gente tem hoje. Então, assim, chegaram a extremos ridículos, tipo o rufo, que é aquela gola assim para frente, já viu? Sabe o que é? Aquele babado. Aquilo ali fez surgir uma colher de cabo longo, porque a pessoa não alcançava a própria boca. É ridículo, é ridículo. Mas é inacessível às classes baixas. Sim. Então, eu mostrava o poder exatamente por isso, porque só as classes altas podiam continuar seguindo. Sim, a pessoa que precisava trabalhar, ela não podia estar espartilhada, ela não podia usar o sapato com uma ponta de 40 centímetros, que foi só crescendo. E aquelas ancas, as portas se tornaram duplas justamente para a pessoa passar. Os sofás largos foram para as mulheres ficarem sentadas com aquelas ancas que iam para o lado a 1,5 metro. Até 1,5 metro. Imagina, para cada lado. Você senta, tem mais de 3 metros, porque ainda tem o seu corpo no meio do negócio.
E aí você Genial começa a ver como a moda influencia tudo. Ela influenciou a criação dos talheres, dos móveis, da arquitetura, inclusive, para poder acompanhar as novas tendências de moda. E até hoje é assim. Sim. Olha, Só que aí a gente tem um detalhe muito significativo até o início até a alta costura surgir. Porque antes as pessoas, na verdade, até a indústria surgiu. Porque as pessoas, elas costuravam para si mesmas, ou elas tinham um costureiro que na corte, por acaso, ficava lá, ele quase fazia parte da nobreza. Quase fazia parte da nobreza. Ainda assim, era um trabalhador que, né, eu não posso entrar nessas questões, porque senão a gente não sai dela. Até porque a nobreza não trabalhava, né? A nobreza ela era mantida pelo Estado. Mas tudo bem. Sim. Então, vou tentar manter o foco da moda. E aí, quando surgem as lojas, e aí tem um poema do Cesário Verde que chama Sentimento de um Ocidental. E uma parte do poema que ele vai relatando, né, ao longo do dia o que vai acontecendo nas ruas de Portugal, e ele fala das burguesinhas do catolicismo, cumprimentando como se fossem altares das santas, as roupas nessa vitrine, na outra vitrine. E aí os corpos passaram a estarem a favor da roupa e não a roupa a favor dos corpos. Você era obrigado a caber naquela roupa e não a roupa para te vestir. Isso está acontecendo ainda hoje, né? Isso tudo que a gente vive, o primeiro que a gente está lutando hoje, exatamente. Eu estou dizendo isso porque eu fiquei pensando na nossa conversa anterior e aí eu lembrei disso. Eu falei assim, gente, começa nesse momento essa inversão, porque a gente deixa de vestir o nosso corpo, a gente deixa de pôr a roupa, que é um instrumento para cobrir, e o nosso corpo passa a ser instrumento para roupa. Então, as roupas estavam lá disponíveis. E aí a gente tem a parte mais perversa, que é quando surgem aqueles espartilhos vitorianos, que eles eram mínimos, e você tem que caber dentro daquela cintura de 40 centímetros. Você é obrigado... Quantas mulheres deixaram de respirar por causa daquilo? Passaram mal, tiveram colapsos na rua, para caber no espartilho. Quanto mais apertado, melhor. Tem uma moda que é extremamente perversa, que é da do Oriente, em que as mulheres eram admiradas por ter pescoços muito longos. Então, você já ouviu falar disso? As crianças... Então, as mulheres até hoje tem tribos as mulheres assim. girafas. Ainda tem isso. Elas até hoje fazem os alongamentos com as argolas. Ai, gente, exato. Agora, quando as pessoas falam que aquilo ali é uma ignorância, seria bom a gente contrapor. E o espartilho? E essa anca? É parte cultural. Não é? Para mim, a moda mais cruel eram os sapatos das chinesas. Que elas precisavam ter os pés muito pequenos. Então, eles quebravam todos os ossos dos pés das crianças ainda e amarravam, para que ele se moldasse naquele formato. Naquele formato. Quer dizer, o importante ali não era o pé, era o sapato. É o que vocês estão falando agora, de certa forma. Não. Aquilo ali, ele tem... dentro do sapato. Na verdade, aquela dobra que ocasiona no pé, ela tem finalidade sexual. Assim, quando eu fiz o meu TCC da moda, eu fiz sobre modificação corporal severa. Então, uma dessas coisas que figuravam ali, né, era isso. E é horrível, é horrível. E aí, se você não... Muito gordas, tá? Então, as tribos iam visitar umas às outras, então chegava lá, aí eles faziam as mulheres comer muito, para elas ficarem muito gordas e serem atraentes para aqueles homens. E elas tinham todo tipo de problema, algumas tinham até problema de locomoção, né? Elas ficavam deitadas lá num lugar e vinha um príncipe lá visitar e falava, nossa, essa aqui é linda, e casava com ela e tal. Você vê que essa deturpação existe no gênero humano, né? Mas a gente não está muito longe disso quando você diz que a gente tem um corpo para a roupa e não a roupa para o corpo. Mas segue aí que eu estou gostando muito do assunto. Vai falando aí. Espera aí que eu tenho que retomar, que eu me perdi. Então, a gente acaba tendo essa herança, né, assim, de inversão de papéis.
exatamente por dominação. Então, sempre foi para demonstrar poder. E aí, quando isso vai se dissolvendo, né? Porque as sociedades vão evoluindo, elas vão ganhando poder tecnológico, né? Então, a gente tem a Revolução Industrial. Qual a maneira de demonstrar poder? O homem já não pode mais andar com aquela peruca, ele não pode mais isso e aquilo outro. E aí, não sei se vocês já repararam o que acontece na moda. Até então, o homem andava muito mais, como todo macho de todas as espécies, ele é muito mais colorido, mais enfeitado. O homem humano, ele se fazia muito mais enfeitado. Pensa no Luís XIV, né? Aquela parafernália toda, e a indumentária feminina era muito mais simples. Só que quando ele tem que sair, ele é um empresário, ele precisa trabalhar. Qual a demonstração de poder dele? Ele vai e veste a roupa que perdura até hoje, né? Que é mais ou menos o terno, era aquela casaca, e a cartola, relembrando as chaminés das fábricas, e a mulher dele precisa ostentar todo o seu poder, todo o seu dinheiro. Então, aí as mulheres começam, elas não podem trabalhar. Mulher rica, mulher, né, da classe sofisticada, ela é frágil, e aí a gente entra para o romantismo, que as virgens morrem todas lânguidas, são todas pálidas, aqueles ombrinhos caídos, porque o espartilho forçava aquela cintura mínima, com a roupa pendurada numa mágica, e realmente elas ficavam doentes só para mostrar para a outra que tem que sair na rua e fica bronzeada, que ela é superior a ela. Fala, gente, eu tô esbanjando saúde, eu subi dessa escada, eu carrego bacia na cabeça, tô ok. E você tá aí, lânguido, esperando seu você não acha que, de certa forma, o salto alto, principalmente aquele ponta que parece uma agulha, você não acha que aquilo ali é uma forma de você torturar as mulheres? Porque eu já vi mulher dançando com aquilo, e dançando bem. Você não acha que aquilo ali já é uma forma de torturar a mulherada? Porque, pô, se você está com salto, tudo bem, é para aumentar a sua estatura, né? Mas por que ele tem que ser... Às vezes para ressaltar ela. Porque você tem que, né, ficar assim, sabe? Fica até bonito, eu não digo que não fica. Antes de passar a palavra para vocês e também para a Mari, por exemplo, eu detesto terno, tá? Eu falo com as pessoas o seguinte, o terno, se ele tivesse sido abandonado como moda masculina há 50 anos atrás, antes de eu virar homem e tal e andar por aí, hoje ele seria considerado ridículo. Na hora que as pessoas olhassem a gravata e falar que língua é aquela que o cara pôs para fora ali, entendeu? É um babador. Um babador. E hoje as pessoas ainda chamam o terno de elegante. Eu apresentava um programa, eu tinha que usar terno, que é uma coisa que eu detesto. Eu me detesto de terno, eu acho que a minha composição corporal não fica bem de terno, porque eu tenho o tronco mais alto que a relação com as pernas. Parece que eu fui engolido pelo paletó. Isso é uma opinião minha, né? Pode ser que outros bem. Tem gente que diz que eu fico bem, a minha esposa diz que eu fico bem e tudo, mas eu não gosto, eu não gosto de mim com terno. Inclusive o meu negócio aí do Facebook, aí do Zoom, do Instagram, eu coloco um terno lá, é meio de gozação, entendeu? Porque eu realmente não é minha indumentária padrão, nunca fui. Eu vim colocar terno agora, depois de velho, por causa dos programas de TV. Tirando isso aí, eu não punha de jeito nenhum. Bom, então, eu acho que o terno, por exemplo, é um caso como esse. Eu sinceramente espero que a gente supere a questão do terno, né? Você entra A gente vai superar quando a gente vencer o preconceito. Eu acho Mas que eu a acho indumentária... que o terno também, ele se tornou muito o uniforme masculino, sabe? Porque a partir do momento que você desfocou a moda do homem e a mulher é quem apresenta o status com as roupas, o homem passou a ter a roupa do dia a dia e o terno. Ele não tem muita coisa entre isso, o que é ridículo. Sim. É um questionamento que exigiria mudança de um pensamento social inteiro. Uma roupa, por si só, ela não tem gênero. Então, um homem ele pode usar um vestido, ele pode... Tem um cara que eu sigo no Instagram, não me lembro o nome dele, assim. Ele é um engenheiro, casado, tem um monte de filhas. Ele só usa Ele usa saia lápis e salto alto. E salto. É fantástico. Ele usa o quê? Ele usa o quê? Salto alto e saia lápis o tempo todo. Ele é super elegante.
ele não é uma pessoa, ele não é uma drag queen, ele não é gay, ele não é nada disso. Ele é só um homem e se você olhar, né, a parte de cima da roupa dele, ele é um senhor fortão, bombado, com uma cara normal, heteronormativo, por assim dizer. Ele veste aquilo que ele gosta. Porque ele gosta. E super elegante, ele anda Mas super ele vive bem. aonde? Nos Estados Unidos. Eu vou procurar aqui. Ou é Reino Unido ou é Estados Unidos. Eu também não lembro. Eu acho que é Estados Unidos. Os escoceses usavam aquelas saias plissadas, né? Sim, os kilts. As kilts, elas são de clãs, né? Então, assim... Sim. E tem todas as regras para ela também era um símbolo de poder, ela também mostrava como brasão familiar, o kilt representava a família, o clã que ele representava. Até hoje ele representa. Então, assim, o padrão do xadrez... é tão bonito. Nossa, eu acho maravilhoso. Tem um desfile. Cada família tem o seu tartan. Isso é lindo demais. É específico para cada família. O xadrez é específico para cada clã escocês. Eles são todos diferentes entre eles. E todos são xadrez. Dele, o nome do cara é Mark Bryan. Ele tem 61 anos. Mark Bryan? Pô, ele é um pouquinho mais novo só que eu. Tem 61 anos. Não sei se tem aqui de onde ele é. Mas eu achei fantástico. Não aparece nas publicações aqui, senão eu vou ficar procurando. Mas é o que a gente fala também da moda para o homem. Ela também é cultural de cada lugar. As culturas que são mais ocidentais, aí é o que a gente vê o homem ter uma obrigação maior de usar a calça e a blusa. No Oriente Médio, eles usam a abaia, a galabeia, que eu falei, que é basicamente um vestido. E é o que os homens usam. Você vai ver mais mulheres de calça do que homens no Egito. Vocês estão no Egito, né? Eu trabalho levando grupos para lá. Então, é uma experiência que eu tenho com frequência. Mas você vai ver as mulheres usando calça e os homens usando a galabeia. Você vê os meninos que trabalham com turismo, eles vão estar usando a calça jeans, vão usar a camisa, para poder se misturar com os turistas, sabe? Mas não é o cultural deles normal. Então, cada região também vai ter a sua característica específica. Sim, mas de um modo geral, assim, na maior parte do mundo, infelizmente, a gente tem esse código, assim, esse estigma. Eu falo assim, a gente tem mulheres sofrem muito preconceito, mas um homem, se ele excede isso na vestimenta dele, se ele ousa colocar uma saia, o que acontece, a pessoa pode perder a vida por isso, simplesmente por ele escolher fazer isso, entendeu? Você sabe que até mesmo colorido é complicado. Você quer ver uma coisa? Você chega nessas lojas de departamento aí, bom, vou citar nomes, mas você chega nessas lojas maiores, né, nesses magazines, e você examina o tipo de roupa masculina, elas têm o tom, a maior parte dos tons são pastéis. Entendeu? Eles têm muito medo de ousar em cores. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que gosta de cores, né? Agora eu estou ficando um pouco mais velho, então aquele negócio que eu falei no último vídeo, que eu respeito uma certa questão estética. Mas vou me colocar um pouco mais novo aqui agora. Vamos dizer que eu tivesse uns 20 e poucos anos a menos. Eu, de repente, gostaria de usar algumas modas transadas que eu vejo, com as coisas transadas que eu vejo, e você não tem tanta disponibilidade. E o mais engraçado é o seguinte, a minha geração, que é a geração da época dos hippies, a época da geração das flores, aquelas coisas tudo, a gente usava muita coisa colorida. Eu tinha uma calça que a cor dela era rosa chá, né? Eu tinha uma calça xadrez, um xadrez muito bonito. Eu tinha calça vermelha, eu tinha calça rosa, entendeu? Muito interessante esse período. Era muito interessante. Era uma moda que, você olhando do prisma de hoje, ela era esdrúxula, ela foi feita meio para espantar mesmo, ela era meio porra louca. Mas, o seguinte, ela era uma moda que permitia que você fosse um pouco mais essencial e que você fosse um pouco mais próximo de você. Eu, que gostava de coisas coloridas, usava muita coisa colorida. Hoje, talvez eu não usasse, talvez até por questões estéticas, mas na época eu usaria. Agora, eu penso o seguinte, se eu tivesse a idade daqueles meninos de quando eu tinha aquela idade, hoje, eu teria dificuldade dentro do guarda-roupa. O guarda-roupa masculino está ficando muito... Está voltando a ser uma coisa... O nosso direcionamento estético, ele depende muito também da cultura que a gente está inserida. Porque, por exemplo, a profissão de cool hunter,
ele antecipa cerca de 10 anos as tendências do que vai ser. Então, a minha filha hoje, ela é alvo, existem grupos que pesquisam o comportamento dessas crianças de 5, 6 anos hoje para prever o que elas vão querer daqui a 10 anos. Isso aí é o Hunter, então, que você falou, né? É caçador de tendências mesmo. E eu quero que você impressionante. fale por causa do público saber o que é, o caçador de tendências. Hunter. Tá. E aí, você tem, assim, por exemplo, da Pantone, por exemplo, quando eles disponibilizam cores para a indústria. A gente tem uma previsão de 3 anos antes que aquela cor vai entrar no mercado. Por quê? Porque vai dar tempo de produzir, você vai tingir aquilo. E como essa criança hoje, a minha filha, por exemplo, a filha da Mari, o que elas gostam hoje, o que elas assistem, então você tem uma previsão do mundo que elas vão querer viver, do que elas vão querer expressar. Então esse mundo é construído. Então provavelmente a sua noção estética, você não parou de usar aquilo porque você achou ridículo do nada. Você parou de usar aquilo porque você foi se moldando à realidade. O meu irmão, por exemplo, ele é muito... Eu não uso, eu não sigo moda, eu ando assim. Eu falo, você só foi lá dentro da loja de departamento, de comprar aquela sua camiseta sem marca nenhuma, branca, de malha, baratinha, porque as pessoas estão fazendo isso. Só existe lá porque profissionais da moda disponibilizaram lá, porque sentiram necessidade desse público e a gente não perdeu o mercado. Sim, deixa eu só fazer uma colocação antes de perguntar para a Mari. Você falou que eu me moldei, tá? Eu vou ser sincero para você, eu me moldei mais a minha questão estética. Eu tenho amigos, por exemplo, que há 2, 3 anos atrás, eu tenho um amigo que ele falou assim, ô Zé Roberto, você não acha legal você vestir como um homem da sua idade? Eu virei para ele e falei assim, faça isso você, eu vou vestir do jeito que eu quiser, tá? Isso me deixa tão brava. Pois é, isso aí é problema meu. Entra lá naquela conversa que você teve com ela lá sobre a questão corporal e tal. Então, eu descartei de cara aquilo ali. Agora, por que eu modifiquei um pouco? Eu modifiquei um pouco porque realmente eu acho que algumas roupas que eu acho maravilhosas, elas não ficam maravilhosas em mim. Não é uma questão de complexo, é uma questão de espelho. É autoconhecimento. Ok, mas você acha que elas não ficam bem em você? Porque disseram que elas não ficam bem ou você realmente não gostou de vesti-las? O que disseram normalmente não me interessa, entendeu? Eu dou até mancada por causa disso. Que se eu comprar uma camisa laranja e achar que ela tá bonita, eu vou sair. Ficou horrível, eu vou sair com ela, entendeu? Mas eu estou dizendo isso pelo seguinte, eu quero entrar num outro tópico aí, que é um tópico meio delicado. Eu não sei se vocês estão percebendo que aqui e no resto do mundo nós estamos com muito problema assim, da masculinidade, né? Um cara não pode usar uma camisa rosa porque ele necessariamente seria gay. Outro dia houve até uma agressão aí, um cara com camisa rosa. E camisa vermelha, será que a moda está se adequando a esse padrão baixo que pintou aí? Porque, você quer ver uma coisa? Hoje em dia, quase todas as expressões muito libertárias, muito identitárias, elas são mal vistas e as pessoas têm que se afirmar para se manter ali. Há 50 anos atrás, tinha um grupo de trabalho de música chamado Secos e Molhados, e eles tinham um indumentário e eles eram andrógenos, existia uma androginia ali. Eles passavam no horário nobre da Globo, cantando e tal. Meus pais não metiam o pau, as outras pessoas não metiam. Todo mundo levava aquilo como uma coisa alegórica, como uma coisa alegre, de brincadeira e tal. Se esse grupo surgisse hoje do nada, sem o histórico e o respaldo que ele ganhou com esse tempo todo, talvez eles fossem massacrados. Então, quer dizer que houve uma regressão, e será que isso está transposto na moda? Né? Será que as pessoas estão começando a pensar? Você acha que é por aí? Eu não diria que é uma regressão, não, sabe? Porque a gente está em um movimento constante, vamos dizer assim, ondulatório. A gente tem... Quando a gente pressiona muito um lado de uma ideia, por exemplo, o outro vai responder, isso é matemático. E depois, a nossa geração, assim, a gente começou, a gente veio, né? Depois, ali nesse período da década de 70, eu pelo menos, eu nasci uma pós-ditadura e eu lembro uma coisa que é muito marcado em mim, foi nas primeiras eleições diretas e eu lembro do pessoal
falando do Lula, o Lula é comunista, não sei o quê, e aí eu era bem pequena, assim, eu ouvi aquilo, não fazia a menor ideia do que era comunismo, do que não era. E aí eu lembro de um comício, assim, pró-Lula, sei lá, um movimento na rua, aqui perto da Câmara Municipal, e eu falei assim, Lula é comunista. Nossa, minha mãe faltou cavar um buraco no chão e me enterrar, e você não pode falar comunismo, você vai ser presa, você vai ser morta. Aquele medo, aquele pavor. Então, a minha geração, ela cresce com essa ideia. Eu já não precisava lutar tanto por uma liberdade de expressão, eu nunca fui proibida de falar, eu nunca fui proibida de dançar, de fazer alguma coisa, apesar de todo o mal que a gente ainda enxerga, assim, ainda vê na sociedade, mas eu nunca fui proibida disso. Então, e aí cada vez mais o individualismo foi sendo forçado, até pelo movimento das cidades, pelo crescimento das coisas, pelas exigências, pela globalização. São vários fatores fazendo com que a gente se individualize muito mais. Então, assim, e além de tudo, tem essa exigência de que a gente precisa ter uma vida perfeita, porque eu tenho que entrar na faculdade com tantos anos, eu tenho que me formar, eu tenho que casar, eu tenho que ter filho, eu tenho que ter um emprego dos sonhos maravilhoso, ser feliz, plena, arrumada em todos os momentos. Então isso cria individualização. Assim, e aí a gente perde a voz. Eu não acho que seja uma regressão, e esse pensamento é muito típico dessa geração dos boomers, sabe? Dos baby boomers. Que você tem todo um padrão que você precisa seguir. Você vai estudar, você vai fazer faculdade, você vai casar e você vai ter filhos. E isso é uma vida de sucesso. Para eles, que assistiam Secos e Molhados, para eles era uma alegoria porque estava num palco. E a partir do momento que isso sai do palco, isso passa a incomodar. Então não é uma regressão, são essas mesmas pessoas que achavam bonito naquela época por ser uma coisa performática, elas agora se incomodam porque aquilo saiu do palco e veio para a vida real. Porque as pessoas agora têm coragem de andar assim. Polarização então não é regresso, é para frente. Mas olha, você quer ver uma coisa? Nesse período de tempo, eu acho que a polarização das ideias. Pois é, mas nesse período de tempo as coisas estavam muito nas ruas, entendeu? Esse momento aí foi um momento de contracultura. Nós estávamos no final da contracultura, mas era vigente ainda a contracultura. Eu não quero entrar muito por esse lado, não, e eu coloquei esse dado aí. A gente matura esse pensamento aí, vamos falando. Eu já vi que vocês têm um raciocínio mais ou menos composto a respeito. Quando você falou de baby boomers aí, os baby boomers, eles eram, na realidade, os baby boomers seriam os meus pais, tá? Porque Sim. eles eram filhos aliás, eu acho que eu estou usando até as conotações erradas, mas existe uma geração que é os boomers, que eram os filhos da escassez. Esses criaram os nossos pais, que eram muito sistemáticos, que seriam os avós de vocês, que eram muito sistemáticos, que queriam o melhor da vida para nós. E nós fomos criados aburguesadamente, muito com a ideia do baby boom, mas com muito mais capacidade de ação e de transformação. Tá? Então, hoje, nós que temos a geração de pais, de ser pais de vocês, por exemplo, nós criamos muitas das saídas aí, mas nós criamos muitas das coisas artificiais também. Então, aquilo que você falou, esse sentimento de estamental dos baby boomers, ele se manteve, ele se permaneceu. Então, essa pretensa liberalidade que nós tivemos, na realidade, ela não aconteceu. Ficou no nosso inconsciente alguma coisa que pudesse resgatar e voltar a uma moralidade anterior. Tanto é que hoje eu acho que as pessoas têm menos liberdade de se expor nessa atual vibe que tá por aí, do que eu tinha na minha época de jovem, entendeu? Sim, porque as pessoas brigam, se você discorda de mim, eu não gosto de você. É isso. As pessoas estão polarizadas. Polarizadas, formando bolhas. As pessoas não estão entendendo que juntar as vozes, como foi o movimento hippie, o movimento punk muito menos, mas todos esses movimentos de contracultura, de todos movimentos que realmente mudaram o mundo, que fizeram diferença, eles não foram de uma pessoa só. Então, o que adianta eu gritar assim, eu sou mulher, eu estou empoderada, não sei o que. Estou empoderada onde? Não, eu não estou empoderada. Eu tenho que saber. A gente precisa ter consciência de que eu não sou melhor do que você e você não é melhor do que eu. Então, a partir do momento que eu entendo que somos todos iguais, da mesma maneira, eu não permito que você me subjugue.
Essa que é a questão. Então, assim, não adianta, é negro. Não, eu nunca vou entender a sua dor, porque eu não estou com a sua ferramenta de agir no mundo, que é o seu corpo. Eu não tive então, eu não ponto de sei partida. exatamente. Eu não sei. Todas as suas vivências, eu não sei. Então, esse que é o problema. Tá faltando empatia. Por isso que eu olho e muitas vezes eu admiro aquilo que está acontecendo. Nossa, eu falo, cara, aquele homem canta pra caramba, né? Em Mato Grosso, coisa mais linda, performático, um artista completo. Eu não sei fazer. Eu não tô entendendo, ele é diferente de mim. Eu não vou falar a expressão que eu costumo dizer, porque é um pouco pesado. Mas, assim, eu não tenho que dar conta, porque as pessoas são muito mais do que qualquer reflexo da sua sexualidade. Qualquer sugestão da sua sexualidade. Você não vive em função da sexualidade. Ô, Jaqueline, nós estamos começando a entrar no cômputo da aceitação. E eu queria resgatar uma conversa sobre a questão corporal, porque nós falamos de moda, diversidade, questão política, né? A gente falou de épocas, falamos das transposições de época, falamos das aceitações atuais, dos comandos políticos que hoje aceitam e não aceitam outras pessoas, a questão da solidariedade, mas nós entramos também na questão da aceitação do outro, do corpo todo. E na última live de vocês, quando vocês discutiram a questão do corpo, a Mari falou uma coisa que eu achei sensacional, a questão Bom, fala você, eu não vou falar, senão eu vou adiantar. Foi a questão da bariátrica. Isso. Porque o que acontecia? A moda, ela não é feita para o gordo. Não é. Por mais que hoje em dia você veja algumas marcas pontuais que estão produzindo roupas para gordos, a palavra gordo ainda é um xingamento. Então, o que acontece? Quando você tem a publicidade sendo montada, essa criação, você não vê gordos fazendo propaganda de móvel, de esmalte, de unha. Não. Porque não é o corpo que as pessoas querem ver na TV. As pessoas ainda buscam pelo padrão da mulher curvilínea, magra. Então, isso era uma coisa que me fazia sofrer muito, sabe? Eu até tive uma conversa com uma amiga que ela é empreendedora, ela tem uma marca, um empreendedorismo negro. A marca dela é toda direcionada para pessoas negras e modelos negras, e ela estava perguntando sobre outras situações, se eles também tinham essa dificuldade de se encontrar na moda e nas publicidades, porque ela não conseguia encontrar mãos de mulheres negras com esmalte. Uma busca muito simples. Ela falou que não encontrava para a publicidade dela mulheres negras fazendo propaganda de esmalte. E eu expliquei para ela que quando eu estava acima do peso, quando eu tinha os meus 105 quilos, eu também não encontrava nada que eu pudesse me reconhecer. E eu sofria muito por isso. E aí é que vem essa coisa da tendência, da moda ser cultural, que nos provadores e nas lojas eu era tratada como não cliente. Eu não era uma cliente potencial, eu não entrei para comprar. As pessoas já olhavam e falavam, para o seu tamanho eu não tenho. Você devia ir numa loja especial. Para o seu corpo a gente não veste. E isso era muito difícil. Era muito sofrido. Você era colocada na contingência de deficiente. Porque o deficiente, hoje eles querem retornar com ele às escolas especiais, achando que ele não pode estar no convívio regular, porque ele atrapalha e ele não consegue acompanhar. Isso é uma besteira, porque o resto da sociedade tem que ver como integrante da sociedade, acompanhar, aprender junto com ele. Então, você está sendo colocado no cômputo da deficiência. Olha que coisa impressionante, olha que conclusão. O gordo é colocado à parte. É o que a gente até comentou na live, que ninguém olha para o gordo e fala, mas você podia emagrecer por causa da sua saúde. Não tem nada a ver. Ninguém tá pensando na minha saúde. Se fosse por isso, ia olhar para o amigo que fuma e falar, você devia parar de fumar por causa da sua saúde. Mas não. Vai dividir o cigarro, vai comprar o cigarro, porque é ok. Mas ser gordo não é ok. Não é aceitável. Você não tem publicidade, você não é bem tratado, você é julgado. Hoje em dia temos um movimento de influencers gordas que fazem um trabalho responsável, sabe? Porque não tem nada de errado você ser gordo e ser feliz, você ser gordo e se amar. Mas eu, na época que eu estava, eu não consegui alcançar isso.
eu não conseguia ser gorda e me amar ao mesmo tempo, porque Entendi. toda vez que eu estava chegando lá, alguma coisa me derrubava. Toda vez que eu achava que assim, ok, eu consigo, encontrei uma loja que vende roupa para gordo e eu não estou parecendo a minha avó. Eu botava a roupa e ia para a rua e às vezes aparecia uma mulher magra com a mesma roupa e ela era elogiada, mas eu não. É tipo, nossa, sua roupa tá muito bonita. Mas era dela, não era minha. E era a mesma roupa, sabe? Então, nunca foi pro magro. Ó, nunca foi pro gordo, sempre foi pro magro. Quando eu decidi a bariátrica, essa indústria já tinha me pressionado num ponto que eu preferia fazer a cirurgia e colocar a minha vida em risco do que seguir sendo gorda. Tá, mas, Mari, eu não quero te cortar, não, que eu estou gostando do que você está falando, mas eu digo o seguinte, olha só. Você falou que existe um grupo de influencers gordas, né? Uhum. Eu não posso defender a pessoa ser gorda, como eu não posso defender a pessoa ser fumante, se eu estiver pensando em saúde, tá certo? Mas admite-se que as pessoas fumem por aí, porque tem gente que passa a vida toda fumando e não morre disso, deu sorte. E tem pessoas que passam a vida toda gordas e não morrem porque são gordas, deu sorte. Será que a gordura corporal realmente, o sobrepeso, vamos dizer assim, não estou falando do gordo mórbido, né? Eu estou falando de uma condição de estar gordo sem ser uma coisa excessiva. Tem pessoas que vivem a vida toda gorda, né? Você, por exemplo, se dispôs num determinado momento, você quis ter um outro tipo de vida, talvez pela sua saúde, você tomou uma decisão. Nada contra, né? Ah, você tinha que se manter gorda para você ser resistência. Não, não necessariamente. Mas você falou dos influencers gordos. Eu fico pensando o seguinte, a não ser pelo lado da saúde, eu acho que as pessoas gordas, elas tinham realmente que se montar um nicho, não questão de identitária, não, questão de direito. Né? Você foi tratada como deficiente em muitos momentos. Você não podia entrar no lugar aqui, né? Você não podia sentar ali, você não podia entrar. Como é que era entrar você mais gordo com outra pessoa gorda num elevador? Será que não te barravam? Isso nunca foi um problema. De Não? verdade, esse não é o problema. Quando eu optei por fazer a bariátrica, não foi por saúde. Todos os meus exames eram excelentes. A minha dificuldade como pessoa gorda era o cansaço e a humilhação. O que eu tinha de problema de saúde já era da saúde mental. A minha saúde mental foi tão prejudicada pelas situações que eu passei, sabe, sendo julgada e sendo maltratada simplesmente por estar gorda, que eu acabei cedendo. Mas fisicamente não tinha nenhum problema. Estar gordo não é sinônimo de doença. Não Entendi. Você é. pode manter saúde estando gordo, né? Tá. Se Sim, você você conhece pode, algum porque você tem influencer todo um desenvolvedor, acompanhamento e tratamento. Eu conheço alguns influencers que fazem esse trabalho, conheço até aqui de Juiz de Fora. E assim, nenhum deles tem isso de doença. Você eu vai queria ver que a você me Helena do Garotas apresentasse. Rosa Choque. Apresento, com certeza. Olha, a Apresentasse Helena para do trazer Garotas aqui para o Rosa programa. Choque, pode convidar. Tem a Thalia, que ela foi a Princesa Plus Size de 2019. Ela também faz um trabalho como influencer gorda. E é um amor. Ela é um amor e ela faz tudo, ela mostra os tratamentos de saúde dela com psicóloga, com nutricionista, ela pratica exercícios regularmente. Quem mais? De Juiz de Fora, eu não sei. Tem a Bruna Walter também, ela faz um trabalho bem interessante. Mas as minhas duas preferidas de Juiz de Fora são a Thalia e a Helena. E Essa é um Thalia trabalho aí, depois você me passa o responsável. contato dela, né? Zé, Claro. deixa Vou só eu tentar fazer uma fazer. colocação. Ah, É o seguinte, o perigo, por exemplo, dessas influencers, eu acho que eu entendi. Nem é o que a Mari falou, nem toda pessoa obesa, nem toda pessoa gorda, que tem um corpo fora do padrão, ela está doente. Tem muita gente que está magro porque está com anorexia, porque está com bulimia, está muito mais doente. Tem muitas coisas que levam. A saúde, não, assim, ela não é expressa. o O obeso problema é a saúde mental. mental. Tá, mas o Jaqueline, o obeso já é considerado, obesidade já Sim, é doença, tá? Agora, sim. o que você está falando aí de Eu tipo acho isso obeso. perigoso. Eu acho quando. Aí é que tá, vamos lá, deixa eu reformular. Quando a gente pega a influência que as campanhas publicitárias têm, a maneira como a gente pode desenvolver um discurso, uma narrativa
do que seria ideal, porque quando a gente vê num lugar, tipo, a mídia é um Olimpo para as pessoas comuns. Por isso que a gente tem debatido tanto as vidas perfeitas, os corpos perfeitos, os ângulos perfeitos. Eu adotei de não usar filtro no Instagram, a não ser que ele seja absurdo, que transforme o meu rosto num bichinho. Não uso um filtro para corrigir a minha aparência, porque eu sou contra. Isso está adoecendo as pessoas. Porque, principalmente as pessoas muito novas. Então, quando eu lá com meus 12 anos, eu tinha a altura que eu tenho hoje, eu era magra, mas eu não era um corpo o suficientemente magro para ser uma modelo da Ford, por exemplo. Porque não é todo corpo magro, não é qualquer corpo magro. Hoje em dia eu peso 70 e tantos quilos, eu pesava 45 na época. Não porque eu fazia dieta, não. Mas eu comi igual uma louca. Mas o que acontece? Se eu sou essa menina hoje, com essa exposição midiática toda, e eu tento aparecer, e aí o meu corpo magro, que não é o ideal para a moda, não é o suficiente. Aí eu vejo essa influenciadora Curvy, que, né, a menina linda, maravilhosa, ela se coloca super bem nas câmeras e tal, e ela chama muito mais atenção do que eu, que passo despercebida pela sociedade. Então, o que eu posso fazer? Se eu não dei certo aqui magrela, eu vou para lá. E aí é que está o perigo. Porque as pessoas, elas precisam se enquadrar num grupo social. Elas querem ser aceitas, elas querem pertencer, elas querem ter a sensação de estarem acolhidas. E aí, o perigo todo, quando a gente fala em um corpo gordo de uma pessoa, né, que pode ou não, é o perigo mental, porque a garota, qual que é o problema? A pessoa tá lá. Eu tô aqui, eu visto 44, mas eu queria entrar numa roupa que eu mesma modelei, mas aqui, ó, tem uma dobra que eu não gosto. Então eu deixo de ir à festa, eu deixo de viver porque o meu corpo ainda não é o ideal. É esse o problema. É isso que as pessoas ainda não entenderam. A aceitação não é você, eu sou assim, eu não vou mudar, eu não preciso. Você mudar faz parte de experimentação, é autoconhecimento até. Não só para provar para o outro, mas para você saber quem você é. Então, mas é muito por isso que eu falei do trabalho da influencer responsável. Sim, porque tem a influencer irresponsável. Tem a pessoa que tem toda aquela mídia e simplesmente está usando para ter mais exposição e ganhar mais dinheiro. Exato. Então, a gente precisa procurar consumir o conteúdo de pessoas que são responsáveis pelo que elas estão falando ali. Essa Thalia, você acha que é responsável? Essa Thalia, você acha que é responsável? Eu acho que sim, eu acho que sim. A Thalia, ela cresceu muito desde que a gente conheceu. Eu conheci a Thalia antes de ela ser influencer, antes de ela ter ficado em segundo no concurso, e eu vi a carreira dela começar do zero, sabe? Então, ela é muito real, ela mostra o dia a dia, assim como a Helena. A Helena é uma que é adepta disso que a Jaque falou, de não botar um filtro na cara para mostrar uma coisa diferente do que ela é. Elas mostram o que elas são e o que elas estão fazendo e como elas estão vivendo todos os dias, entendeu? Sim. Não é, olha só, eu sou gorda, mas tipo, tô comendo, tô enchendo a minha cara de fast food aqui, é isso que você tem que fazer. Não é isso, é um trabalho muito diferente. Exato, seria irresponsável você promover coisas que você não leva para sua vida, ou coisas que não são saudáveis, coisas que vão fazer mal para as pessoas que estão te seguindo. Porque o que a gente vê hoje é muito adolescente seguindo essas influencers, sabe? E a gente sabe que a mente do adolescente, ela é moldável. Você vai se adaptar, você vai seguir, você vai querer fazer, você quer vestir o que aquela pessoa está vestindo. Então, é muito importante que a pessoa tenha consciência do que ela está mostrando ali. Sabe? Bom, você o trabalho tá dela falando... tem que ser. Você está falando aí de uma coisa que nós passamos de aceitação e já podemos entrar num tópico que vocês colocaram lá, que é a produção de estereótipos, né? Você quer ver uma coisa? Eu tenho uma formação de engenheiro e depois eu fiz uma outra engenharia lá e como eu sempre fui professor, compus o meu currículo com física e matemática. Então, em tese, eu tenho 4 cursos superiores, em tese. Porque eu fiquei estudando toda a vida, fui complementando e fui montando a grade. Mas isso não interessa. Interessa que eu sou da área de exatas, né?
Talvez se você me conhecesse hoje, visse o meu tipo físico, a minha maneira de falar, até o fato de eu ser apresentador, ter andado de terno, tarará, e ter essa maneira de falar e tal, você me situe num determinado estereótipo, né? Então, eu estava num local participando de uma palestra, isso tem algum tempo, e a pessoa que estava palestrando lá, eu fiz uma pergunta e ela entendeu uma coisa completamente diferente do que eu queria saber. Depois da palestra, ela virou para mim e falou assim, olha, vocês que são da área de exatos, vocês engenheiros, você, por exemplo, é físico também, né? Vocês pensam assim, 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 assim. Eu fiquei com uma raiva, porque eu falei com ela, a minha pergunta foi diametralmente oposta ao que você está falando. Está entendendo? Você me viu dentro de um estereótipo, você me encaixou dentro de uma maneira, e você achou que eu não iria entender uma outra coisa que você ia falar. Você se absteve de falar porque você estava falando com um ignorante humanista. Eu fiquei com muita raiva. Ela decidiu antes de te responder que você não era capaz de entender. Que eu não iria sintonizar naquilo. Então, que ela nem ia seguir daquilo ali, porque aquele jumento ali não vai me acompanhar, porque ele é da área de exatas. Você está entendendo? Então, ela acha que um jumento da área de exatas usa só meia dúzia de neurônios e tal. Entendeu? E eu fiquei com muita raiva, porque ela não viu em mim a profundidade. Quer dizer, ela não tem culpa. A culpa, vamos dizer assim, da sociedade é fazer o estereótipo das pessoas. Tá certo? Você vê que até essa brincadeira que nós fizemos aqui em off, aqui, que eu perguntei signo, que eu perguntei isso aí forma um estereótipo. Só que eu não sou idiota, né? Eu penso que não sou. Mas tem gente que pensa, né? Você é sagitário, então você só pode ser muito livre. Você é aquariana, então você é do futuro. Você é escorpiano, então você é raivoso. Claro, a pessoa pode eleger estereótipos aí. E as pessoas têm muito filtro para te olhar. Então, eu queria falar um pouquinho na questão da moda, e vamos deixar o sustentável mais para o final, na questão da moda, a formação de estereótipos. E por que eu queria que a gente falasse isso aí? Para passar para o nosso público que nós temos o filtro do estereótipo, né? Vamos ver, vamos começar com a Mari, porque a volúpia parlatória da Jaqueline é um pouco maior, mas depois eu quero ouvir você também, Jaqueline. Só falar dele. Essa coisa do estereótipo, ela é muito real. Principalmente assim, hoje em dia também. Mas quando eu estava falando da mente do adolescente que é moldável, eu acho que o adolescente ele tem aquela necessidade de pertencer. Sabe? Ele quer pertencer a um grupo, ele quer se identificar com um grupo. Então, o que você vê é que o próprio adolescente cria milhões de grupos e cada grupo tem uma característica específica de pertencimento. Quando eu tinha os meus 15 anos, eu fiz amigos que gostavam de rock. Eu não gostava de rock. Eu aprendi a gostar de rock para pertencer ao grupo. Os meus amigos gostavam de maquiagens pesadas e roupas pretas. E eu aprendi a usar maquiagens pesadas, o rosto completamente desenhado e as roupas pretas. E o que aconteceu? Eu me tornei o estereótipo do gótico. Que chegou ao ponto de todas as vezes que nós saíamos na rua, as pessoas paravam para pedir foto. Como se fosse uma coisa de outro mundo. É assim, vamos tirar foto com aquela menina porque ela tá de preto, toda maquiada. E foi nessa mesma época que eu conheci a família do meu atual marido. E assim, a gente se conheceu, eles não falavam muito sobre como eu me vestia. E quando a gente começou a namorar 9 anos depois, a família dele me perguntou se eu ainda era da seita. E eu não entendia o que estava acontecendo. Como assim? Perguntou se você era da seita. Pois é. Que seita, gente? Do que vocês estão falando? Não, porque você, quando era adolescente, você só andava de preto, né? Você ia pro cemitério e bebia sangue também? Tipo, olha o nível que as coisas chegaram. E eu era só uma adolescente tentando participar de um grupo de amigos. Eu me vestia de preto, porque eles se vestiam de preto. Gente, eu não ia pro cemitério fazer nada. Não era uma coisa de outro mundo, era só uma roupa. Era a forma que eu me expressava. Então, o estereótipo normalmente é uma forma de expressão que as pessoas entendem errado. É só você tentando colocar alguns sentimentos para fora. Eu, em momento nenhum, fui uma adolescente rebelde. Eu não respondia em casa, eu não usava drogas, eu não fazia nada disso, mas qualquer pessoa que olhava para mim, pois é, mas as pessoas olhavam e automaticamente me encaixavam no grupo do adolescente rebelde drogado. Isso nunca aconteceu.
É por isso que o estereótipo é muito perigoso. Você não pode olhar para uma pessoa pela roupa dela, pelo que ela usa e decidir o que ela é. Igual a gente comentou na live do advogado que gosta de usar corset. Isso muda o que ele é em algum momento? Ele continua sendo um advogado, ele continua tendo sucesso na profissão dele. Assim como as tatuagens. A gente vê, você olha para mim, eu sou uma mulher de 30 anos, toda tatuada, e a pessoa vai dizer que eu sou menos mãe ou menos profissional por causa disso, que eu sei menos das coisas que eu faço porque eu me tatuei. Eu trabalhei por muito tempo na área da saúde também. Como você, eu tive mais de uma graduação e eu tive pacientes que se recusaram a ser atendidos porque eu era marginal, porque eu era toda tatuada. Então, é uma coisa complicada essa parte do estereótipo. Eu tive um amigo quando a tatuagem não era muito moda, ele passou um tempo na Inglaterra. E a gente era bem jovem, ele passou um tempo na Inglaterra em função do pai dele. E ele voltou com os 2 braços tatuados por causa de um grupo de rock lá, que, mais ou menos do seu caso, só que não era gótico. E quando ele chegou aqui, fez o maior sucesso com aquelas tatuagens e tal. Aí ele foi tentar um emprego no banco. Aí o cara que indicou ele falou assim, vai de camisa de manga comprida. Aí ele foi de camisa de manga comprida. Lá apareceu a ponta da tatuagem, o cara pediu para ele levantar a manga. Ele falou, ó, não vou poder te contratar com essas tatuagens. Eu falei assim, e com essa camisa? Ele foi contratado para usar sempre a camisa. Hoje eu não sei o que aconteceu, já tem muitos anos isso. A gente era jovem, não sou mais. Uhum. Eu não sei se... A tatuagem hoje em dia não é mais tão estigmatizada, mas assim, em algumas culturas ainda é. Uhum. No Japão, por exemplo, eles ainda proíbem pessoas tatuadas de entrar nos onsens, que são os banhos termais. Se você tem tatuagem, você não pode entrar, a menos que ela esteja completamente coberta, ou você pode ser confundido com um membro da Yakuza. Ah, tá. Por mais que não seja, ainda é proibido, sabe? Mas pra gente, na nossa cultura ocidental, já não é mais tão tabu. Alguns lugares ainda tem essa mentalidade de que a sua tatuagem vai te fazer, sei lá, trabalhar menos ou pior. Mas isso caiu bem, viu? Isso caiu bem. O curioso é que tatuagem, até determinado momento, ela era da nobreza, tatuagem e piercing. Era comum que as mulheres nobres, assim, europeias, tivessem piercing nos mamilos. E aí a gente passa por um processo e isso é marginal. As pessoas são tratadas com menor valor, vamos dizer assim, por determinadas coisas que já foram muito Mas aí nobres, é a partir do momento que algo se populariza. Se aquela coisa que era nobre conseguiu ser acessada pelo plebeu, aquilo já é horrível, então. Não presta não mais. Vale, Vocês falam desse negócio de filtro. Que a coisa da moda se populariza, acabou. Vocês falam desse negócio de importância. Ela perde importância. Vocês falam desse negócio de filtro no Instagram e Photoshop, de uma maneira geral, as fotos, né? E eu me espanto muito com isso. Teve uma vez que apareceu um lance engraçado e eu vi uma moça na rua ela não trabalha comigo, não trabalhava comigo não, mas eu tinha ido no local de trabalho dela e estive com ela. Não conversei com ela, não me viu, não falou oi nem nada, mas eu a vi. Ela estava com uma roupa assim bem comum e estava até com um ar de cansada, né? O trabalho deles lá estava excessivo, então eu peguei o que eu tinha que pegar e fui embora. Quando eu cheguei em casa, eu vi o Instagram dela. Ela estava com aquela roupa, mesma roupinha, mesmo cabelo, mas ela estava muito bonita na foto. Eu falei, mas tem um negócio errado aqui. Não que ela fosse feia, que ela estivesse feia, mas ela fez uma produção na foto que não era a realidade dela naquele momento. Ela não estava ruim, estava nada. Ela estava simplesmente com uma roupa comum e estava com ar de cansada, porque ela estava cansada. E não tem nada demais isso. Mas na foto ela ficou uma princesa tipo balada, entendeu? Eu falei, puxa, ela deve ter tirado essa foto agora, porque eu estou vendo a roupa dela aqui, né? Aí eu tive um acesso de riso sozinho aqui na minha casa. Eu falei, pô, mas o que é você fantasiar uma foto, né? Aí pensei assim, pô, vou começar a fazer foto sem ruga e sem papada aí, para poder ver se eu fico... Que magia é essa? Que magia é essa, né? Então, eu implico um pouco com isso. Isso aí também tem um pouco a ver com o estereótipo, e isso tem aquele lado da psicologia, né? O lado psicológico, você está vendendo isso aí. Mas eu acho que nós já estamos saindo um pouco do assunto. Nós falamos da aceitação,
que a gente podia falar agora? Produção de estereótipos, responsabilidade e papel da mídia na moda e o reflexo nas mudanças Então, sociais. continua. Eu acho que nós mexemos um pouquinho nisso aí também, né? Sim, quando a gente falou Então, dos influencers, do trabalho responsável, é uma grande parte disso. O que acontece com os influenciadores é que são pessoas comuns, que são pessoas populares, que têm, esqueci o termo, que as pessoas seguem, aceitam. Eles têm essa capacidade de convencimento, eles são persuasivos. E tem um olhar artístico, sabe montar, ele se conhece e sabe usar o próprio corpo, os próprios defeitos, as próprias virtudes e consegue manipular essa realidade para mostrar o que ele quer. E aí eu pego, tem algumas pessoas que me incomodam muito, que são influenciadores, assim, e eu fico assim, cara, mas parece estar fora da realidade, que mundo é esse? Essa pessoa não é assim. Sim. E aí a pessoa vai, ela tá ganhando dinheiro. Eu entendo que seja o trabalho dela. Ela tá ganhando o dela ali. Só que a pessoa ela deixa de entender a responsabilidade que ela tem sobre as outras vidas. Você está se expondo fingindo que é uma pessoa comum. Você é um ator. Esse cara que se coloca ali, esse influencer, ele é um ator, essencialmente. E como é uma mídia social, por exemplo, o Instagram, eu tenho, a Mari tem, você tem, as filhas, as amiguinhas da minha filha não tem Instagram, as amiguinhas da minha filha têm A minha Instagram. filha tem. Então são pessoas. A Maia tem, mas o dela é completamente monitorado, deixando claro aqui que eu olho todos os dias. Mas eu sei que a Maia não vai entrar lá e vai mexer, mas todo mundo tem um Instagram. Ela vai, todo mundo. Mas eu vejo. Todo mundo. A questão é, todo mundo pode ter, todo mundo pode se expor, qualquer um pode pegar o celular, gravar um vídeo, colocar no YouTube, todo mundo tem a mesma chance. Então, uma pessoa que ela não vai entender a dimensão, principalmente adolescentes, crianças mesmo, ela não vai entender a dimensão disso, que aquilo ali é uma propaganda, aquilo ali é uma publicidade paga. Então, eu pego uma influenciadora qualquer e eu falo assim, posso citar nome? Pode. Ela é muito, tipo Tássia Naves. Ela tem um alcance fantástico. Para não falar a Camila Coelho, que é uma menina, ela é brasileira, ela é mineira, só que ela está morando nos Estados Unidos, e aí, no meio dessa pandemia, dessa loucura, dessa coisa toda, essa garota cresceu, ela desfila para Dior, ela é embaixadora da Dior, ela é fantástica, o trabalho dela enquanto isso é maravilhoso. Só que aí, eu sigo essas pessoas por conta do meu trabalho, eu preciso saber o que as outras pessoas, né, para quem eu produzo as roupas, elas querem. Entendo. E aí eu tô vendo lá, meio mundo caindo do lado direito, o resto do lado esquerdo, todo mundo morrendo, os Estados Unidos caído, e a menina fazendo dancinha de TikTok, tomando champanhe, toda maquiada, rindo de uma orelha a outra. A Tássia, assim, estou indo ali arrumar o meu café agora, tipo, na sua mansão, tá? A outra, estou em tantos dias em isolamento, numa fazenda maravilhosa, gigante, tomando sol todos os dias na piscina. Isolamento dela, né? Isso Ela é pode ter irresponsável. Esse é o problema, não é vida real. Não é. Eu queria falar uma coisa. Dela, talvez, mas pra gente, não é. Ela pode ser. Eu falei, pra ela, é a vida dela, mas pra gente não chega nem perto do que a gente pode ter na realidade. É inalcançável. E aquela pessoa, ela tá produzida. Moda, né? Ela tá produzida. E aí o outro angustiado lá, pô, mas eu tô aqui nessa porcaria. Tá aqui, ó, tô com a solheira, meu cabelo tá uma droga, eu não tenho uma roupa nova. Onde que a mulher arranjou essa roupa? Onde que ela tá malhando? Minha academia tá fechada. Aí tem lá o personal dela, tem todo... Ela vive para isso, ela não é uma pessoa comum que levanta, trabalha, acorda, estuda. Ela trabalha sim, mas aquele é o trabalho. E aí vem a angústia, o adoecimento. O que você estava falando de ter a criança e o adolescente consumindo. A Maia tem um Instagram. Então, a Maia tem 7 anos. Eu permito que ela siga canais, influencers, mirins da idade dela. E ela sempre vem me mostrar. Ela fala assim, mas mãe, isso é verdade? Mãe, essa criança não vai pegar coronavírus?
Mas é o que eu falei, porque a Mai acompanha de forma monitorada. Eu não minto para ela. Aí o que acontece? Ela vê a influencer que ela gosta fazendo uma festa na piscina com milhares de outras crianças. Enquanto ela está em isolamento há 8 meses sem ver outra criança. Aí, mas você é uma mãe horrível. Não, tem coronavírus aí fora ainda. Ela tem bronquite, ela seria um caso de risco. Eu não vou me arriscar. Então, eu tenho que explicar para ela tudo o que está acontecendo e por que aquilo ali é irresponsável de mostrar. Porque você vai gerar numa criança uma ansiedade por uma coisa que não vai acontecer para ela. Se eu sou uma boa mãe e vou cuidar da minha filha, eu preciso explicar isso para ela. Eu tenho o meu papel de mostrar a realidade também. Claro. Deixa eu falar uma coisa. O problema é que as mães estão destrambelhadas por aí. E isso que eu quero falar, isso que eu queria falar. Você quer ver uma coisa? Nós estamos falando de moda, vocês falaram de influências de moda, citou aí a questão do estereótipo, nós estamos falando da indústria, da maneira como a moda passa e tal. E você quer ver uma coisa? Por exemplo, tem uma determinada pessoa que faz umas lives, ela é muito espiritualizada, ela fala de alimentos alternativos e papapá. Então, ela coloca lá coisas que são... Isso aí não é moda. Eu estou destoando um pouquinho para falar de uma outra coisa, mas eu acho que moda. É moda. É moda ver quantas pessoas estão lá meditando todos os dias de manhã. Pois é. Quantas pessoas estão veganas. É uma tendência. Tá, é uma tendência, mas não tem a ver com roupa, né? Vamos dizer assim. Mas é uma moda, eu concordo que é moda. Por ela ser influencer, ela cria ali um link, um vínculo. Agora, vocês falaram de responsabilidade. Então, eu estou achando bacana o nosso papo. É o papo exatamente de você mostrar para as pessoas que aqui tem responsabilidade. Então, uma pessoa da minha família estava assistindo as lives dessa moça. Eu peguei e virei para essa pessoa e falei, escuta aqui, você não percebe que ela tem papo de vendedora? Ela está o tempo todo realçando a qualidade do produto, jogando o produto lá em cima. Uhum. Então, quer dizer, até onde que ela está te vendendo uma ideia, até onde que ela está expondo cientificamente uma ideia. E... Claro que ela fala muita coisa da ciência, mas ela fala da coisa da ciência a favor do que ela quer fazer você acontecer. Então, ela é uma médica. Mas ela tem formação de médica. Ela devia ser vendedora, porque como médica, ela carece. Eu falei, você não pode acreditar simplesmente no que essa pessoa está falando, porque falta respaldo científico. Você não pode achar que a alimentação tem que ser só isso, porque essa pessoa está falando, porque você não está conversando com o especialista. Né? Então, quer dizer, o influencer, ele pode entrar numa fase... em uma parte da sua vida, de criar um problema severo, tá certo? Como uma criança, por exemplo, que você fez assessoria para que ela não se perca ali dentro, parece que os adultos estão precisando também. Você quer ver uma coisa? Tem uma moça que tira fotos aí, ela é baiana, ela tem um corpão e tal, ela tem um músculo desse tamanho aqui. Gabriela Pugliese. Não, essa também, mas tem uma outra, eu não vou citar. A Pugliese chegou a ter um problema desse, de ela dar instruções de nutrição e educação física e dar aula, e ela não tem informação nisso. Não tem informação. Ela não sabe o que ela está fazendo. Ela pega um organismo e detona o fígado da pessoa, entendeu? E a mulher era desse tamanho e tal. Eu tenho vontade de escrever para ela assim, você acha realmente que isso é bonito? Você acha que isso é saúde? Você causar uma hipertrofia muscular é saúde? Você está causando lesão? Eu posso estar falando besteira? Posso. Que alguém me questione. Na verdade, é saúde. Assim, tem trabalho a minha área é fisioterapia. A gente tem o trabalho de hipertrofia muscular, ele é acompanhado, é possível, tem acompanhamento de nutricionista, médico, fisioterapeuta, educador físico, mas é um trabalho acompanhado. Você chegar e fazer por conta própria na sua casa, isso não vai dar certo. É aí que a gente fala da influência responsável. A pessoa precisa deixar isso claro. Isso que eu queria ouvir, entendeu? O detalhe é a pessoa virar e falar assim, não, eu toma esse suplemento, toma esse... Eu tenho um organismo que se eu fizer qualquer atividade de musculação, eu tenho uma hipertrofia muito fácil. Meu ombro fica enorme se eu começar. Então, assim... Eu tenho essa facilidade, é do meu organismo isso, essa resposta. Mas isso depende de quê? De alimentação. Aí o trabalho é com o nutricionista. A minha nutricionista, por exemplo, ela não fala assim, vai lá e suplementa com isso. Ela fala, coma comida de verdade. Aí, o que eu acho irresponsável, não, eu estou tomando a glutamina, eu estou tomando isso e aquilo outro. E aí eu falo assim, não, ela tá tomando glutamina, não tem problema, eu vou tomar. Só que aí eu não sei se o meu fígado aguenta essa suplementação.
tinha um menino que malhava comigo, ele começou a tomar whey e ele ficou com um problema no fígado, que ele quase morreu, porque ele não podia. Ele então, só assim, viu e repetiu. Ele replicou o comportamento. Então, assim, a irresponsabilidade era aí que eu estava falando. Não são pessoas igual assim, não é uma pessoa formada, nem as pessoas formadas em jornalismo, por exemplo, elas nem todas têm a responsabilidade, a ética de tratar as coisas como elas são. E aí você pega várias pessoas comuns exercendo a sua influência sobre as outras. Muitas vezes na vida real, assim, perto, cara a cara, ela não é capaz de ser influente, ela não é convincente. Então ela usa a mídia, ela usa recursos, ela edita, ela tem toda uma assessoria, a pessoa não está sozinha. Ela tem toda uma equipe produzindo aquela vida enganando sozinha, não, ela tá vendendo um personagem. É isso. Pois é tem isso um que médico que ele tem uma marca de óleos essenciais. Então ele faz vários vídeos falando sobre aromaterapia, para você utilizar, que se você usar os óleos na pele tem esse efeito, que se você pode ingerir. Aí o que acontece? Vai a pessoa por conta própria, compra o óleo e começa. Todos os dias ela passa, todos os dias ela bota uma gotinha na água e bebe por conta própria. Daí a pouco a pessoa está começando a ter um problema no fígado por causa da absorção do óleo. Aí ela tem uma queimadura na pele. Aí, meu Deus, minha pele está queimada. Vou passar o óleo para melhorar. E assim, é o óleo que está causando aquilo. Por quê? Você está usando por conta própria. Você viu o cara, como você disse, que é médico. Ele falou que óleo é bom. Mas ele não estava fazendo uma consulta com você. Você não foi consultado. Aquilo não foi prescrito. Ele não sabe a sua vida. Exato. Você toma. Não tem a sua dosagem, o seu corpo, o seu padrão. Não, ele só falou, óleo é bom, compra o óleo. Aí você falou, ok, ele é médico, ele falou, vou comprar e vou usar do jeito que eu achar que é bom. E sem contar que ele não fez uma anamnese com você para saber quem você é, entendeu? Exato. O interesse dele é dinheiro. Ele fez o interesse do cara é vender, é isso. É igual você vai procurar um produto na internet, aí você aparece lá, descrição do produto, aí o cara fala tudo bem do produto, aí você vai ver que aquele ali é o site do fabricante. Não vale. O fabricante não vai falar mal. Eu quero saber de terceiros. Aqueles que não são donos de nada, que não ganham nada com aquilo, qual é a opinião que eles têm a respeito daquele produto. Né? Senão, não está valendo. Então, um médico que tem uma indústria, por exemplo, tem um que tem uma indústria de vitaminas. Ele é até muito inteligente, ele fala muito bem e tal. Mas você deve tomar esse aqui e tal, que você deve tomar esse todos os dias e papapá. Eu posso tomar? Será que eu posso? Será que o outro que tem uma deficiência qualquer pode? Né? Eu acho que ele pode sugerir e falar assim, leve isso para o seu médico. Né? Agora, o influencer, ele acaba que é um pouco irresponsável. Porque ele só fala... Ele ganhou dinheiro para falar aquilo, ele pode nem ter usado o produto. Então, eu acho que está sendo muito bacana, porque nós estamos falando de moda. A maioria nem... Pode falar. Mas, por exemplo, quando eu vou escolher uma pessoa... Porque eu faço isso. Eu escolho influenciadores para mandar coisas. Então, qual influencer vai atingir o público que eu quero? Porque então, essa é uma questão importante, que pega tudo que a gente falou. Quando eu tenho uma marca, a primeira coisa que eu faço é determinar o meu público-alvo. Determinando faixa etária, nem que seja para me orientar durante a criação, mas faixa etária, classe social, que tipo de pessoa, onde essa pessoa vai, o que ela come, eu crio uma persona ideal. E aí, muitas vezes, é muito difícil eu atender, por exemplo, enquanto uma marca de roupa, é muito difícil eu atender todos os tipos de corpos. Eu não vou conseguir. Eu vou escolher um biotipo. Eu já trabalhei com empresas que fabricavam plus size e aí o problema aumenta, porque todas as diferenças que a gente tem nos corpos da grade comum, da grade normal, que a gente fala, né, do 36 ao 44. Todas as diferenças de corpos, você consegue mais ou menos se enquadrar ali e vestir a roupa. Você não vai sair nu, não vai sair um troço muito estranho. Mas aí, esse biotipo, ele é intensificado quando você põe num corpo plus size, por exemplo. Então, você vê assim, às vezes a pessoa ela tem muito ombro, muito busto,
e não tem cintura, o quadril é estreito, fala assim, eu visto calça 44, mas em cima ela veste 50 e tantos. E aí, às vezes, ela tem o tronco fininho e um quadril muito grande. Então, isso é ampliado. Então, uma empresa que se prontifica a fazer uma roupa plus size, ela não consegue atender todos os corpos plus size. Então, assim, a gente vai escolhendo, a gente vai afunilando. Até porque, por exemplo, se eu decido, falo, não, vou atender todo mundo. Eu vou fazer burca. Eu vou fazer uma coisa sem que qualquer um que entrar a cabeça ali tá valendo. Não é o caso. Assim então, pode dar errado. Sim. E aí, o que pode acontecer se eu decido atender todos os corpos? Eu vou falir, porque eu vou gastar material, vou gastar mão de obra. Modelagem é cara, eu vou modelar em todos os tamanhos. Então, tudo isso é relevante. Então, quando eu vou escolher um influenciador para defender a minha marca, eu vou escolher aquele que atinge o meu público. E há pouco tempo, eu tinha que escolher uma modelo para fazer a campanha da Hold. E aí, o Marcelo virou para mim e falou assim, vou escolher fulana. Ela é linda, ela fotografa bem, tem um público assim, assado. Eu falei assim, eu concordo com você. Porém, essa menina está queimando a imagem dela porque ela está se expondo dessa e dessa maneira e a gente não concorda. O pensamento da marca não concorda. Então, não vamos mandar, porque a gente defende uma não sexualização da mulher. Então, não vai ter, né, assim, decotão, não vai ter a bunda lá para... Enfim, não vai ter isso. Porque a marca se posiciona contra. A gente quer roupas para mulheres treinar, com respeito, com igualdade. Então, aquela pessoa não servia. Então, eu vou segmentar, eu vou escolher. E aí, a identificação que o público vai ter, toda a ideia da marca. Às vezes, a pessoa que eu escolhi, ela só representa no meu ideal, enquanto pessoa da marca, acha que ela vai vestir. Muitas vezes a pessoa não está nem aí. Ela não quer vestir aquilo, ela prefere outra. Mas eu vou pagar, eu vou mandar para ela, vou pagar, ela vai fazer 3 fotos lá, vai me cobrar um absurdo e vai postar. E aí as pessoas vão falar assim, poxa, fulaninha veste aquela roupa, eu vou lá comprar. Ela gostou, eu vou gostar também. Isso presta. E aí é que eu acho muito perigoso, muito. Não tem nada contra você usar a publicidade, você usar a ferramenta que a gente tem. Hoje em dia, o mundo está ali. O problema é que a gente está adoecendo, a gente está sendo irresponsável de todos os lados. A minha questão toda no mundo é essa, a responsabilidade que você tem, enquanto consumidor, enquanto marca, enquanto... A gente está se vendendo muito fácil, essa que é a questão. Eu vou colocar todo mundo em risco porque eu vou ganhar dinheiro, eu estou ganhando, olha só, eu estou famosa. A questão eu parei o meu negócio de viagem por causa da pandemia. É assim, eu trabalho com agências de viagem parceiras. Eu acompanho os grupos, eu faço venda de mala de viagem, mas é um momento que eu não me sinto confortável para entrar no meu Instagram e postar todo dia. Vamos arrumar a mala, vamos viajar, gente, tá tudo ok. Pega a mala, vai passar o ano novo no resort. Pelo amor de Deus, se eu não tenho coragem de fazer, por que eu vou tentar convencer o meu cliente a fazer? Se eu não concordo com isso agora. Então, eu tirei a minha marca de viagem do mercado. Mas eu tirei a minha marca de viagem do mercado durante a pandemia e eu só pretendo voltar no ano que vem. Sabe? Tipo, a minha volta está marcada para abril de 2021. Porque até onde eu consigo me manter sem colocar ninguém em risco, sabe? E é o que você falou, é o suicídio. Uma hora eu preciso voltar. Então, que bom que eu tenho conforto de poder fazer isso nesse momento e não arriscar a vida de ninguém. Eu acho que você faz. Eu acho também eu pensei exatamente isso. Como eu queimaria a minha imagem se eu aceitasse esse tipo de coisa? E não só a imagem, né? No momento pode. É porque nós estamos chegando nós estamos chegando muito próximo ao final do tempo aqui e nós já temos aqui, se eu não estou enganado, nós já temos quase 1 hora. E a conversa ainda está boa, porque vocês duas são muito criativas, né? E eu também falo muita bobagem, falo muita coisa e dou muita ideia. Eu acho que a gente podia tentar fazer um resumo para dizer que veio o programa. O programa,
A gente falou nos outros vídeos e que vocês participaram, aqueles que eu falei sobre moda, que eu estive com a Aline e com outras pessoas, a gente fala muito do tema sustentável, né? E a palavra sustentável é uma palavra que eu tenho uma certa dificuldade de definir, né? Você faz algo sustentável, ou seja, aquilo que mantém as coisas funcionando. Então, eu acho que eu entendo o nosso objetivo aqui, é você mostrar que tudo pode ser moda, comportamento, roupa, conduta, estereótipo, tudo pode ser moda, né? E o que não cabe, e para ela ser sustentável, o que nós temos que fazer? Temos que ter respeito, personalidade e consciência, né? Consciência se você é um influenciador, consciência se você é aquele que é o influenciado. Então, por que a gente está fazendo isso? E por que eu trouxe as meninas? Porque elas demonstraram na live delas uma profunda consciência a respeito das coisas que estão acontecendo, a responsabilidade civil que a gente tem quando influencia alguma pessoa ou quando consome alguma coisa. Né? Pode ser ideia política, pode ser ideia a respeito de comportamentos, pode ser ideia a respeito de tomar remédio, de fazer fitness, de viajar, de se expor, de tirar foto, de ser mais ou menos sensual, de usar filtro. Não, eu acho que a gente tem que ter critério. O que nós estamos perdendo agora é o critério, né? É a capacidade de ver que a gente está passando muita fantasia para frente, estamos nos iludindo outras pessoas, né? Então, acho que é um momento da sociedade prestar atenção nisso. Por que eu chamei as duas meninas? Porque eu achei que elas são profundamente conscientes, né? São mães, todas as duas mães responsáveis, são jovens, né? Então, eu acredito que o nosso público se beneficiou com o que vocês disseram. Então, eu vou dar um minutinho para cada um fazer a sua finalização para a gente terminar o programa. Pode ser? Pode. Tá. Você primeiro ou eu? Eu vou? Então tá, vai lá. Quando a gente fala muito assim de moda sustentável ou de ser sustentável, uma coisa sustentável é aquela que vai se sustentar com o passar do tempo, sabe? Que você consegue manter ela com o passar do tempo sem destruir as coisas em volta de você. Então é muito importante que a gente traga hoje, tanto para o que a gente produz e para o que a gente fala, é a consciência do coletivo. É como o meu trabalho pode ser bom para as pessoas em volta de mim e como eu posso ajudar o trabalho dos outros. É você, como a gente falou durante o programa, é ter empatia, é se colocar no lugar do outro e fazer a sua parte. Porque são atos muito pequenos que são necessários para você ajudar o lugar onde você vive, o lugar onde você está e as pessoas à sua volta. Não é difícil ser sustentável. Bacana. Diz aí, Jaqueline, a sua finalização. Então, para complementar o que a Mari falou e todo o resto que a gente disse, né? O principal é a gente ter noção da própria responsabilidade. Porque quando a gente fala assim, essa empresa é sustentável, é impossível a gente dizer que alguma coisa nesse momento é totalmente sustentável, é totalmente autossustentável, principalmente na indústria da moda. Então, assim, a gente tem que criar mecanismos para conseguir continuar produzindo, continuar consumindo, mas assim, eu enquanto consumidora, eu assumo, eu tenho que ser responsável pelas minhas compras, do tipo, não vou comprar desse aqui que escraviza pessoas, que tem sangue pingando nessa roupa aqui que eu estou consumindo. Eu não vou nesse aqui que está jogando poluentes nesse lugar, porque eu mesmo estou me prejudicando. Não adianta a gente continuar achando que porque está longe de mim, não é a minha realidade, isso não me afeta. O quanto mais houver miséria em todos os níveis, em todos os lugares do mundo, não só miséria humana, mas enquanto eu desrespeitar coisas, eu falo com a minha filha, por exemplo, você tem que respeitar tudo dos objetos, do corpo que você usa, porque aquilo é um objeto, ele é uma coisa que está ali. Então precisa de respeito, precisa de responsabilidade enquanto você usa. Até uma pessoa que você gosta, que você não gosta, respeito consigo mesmo. Então, assim, é cada um assumir a sua responsabilidade. Ah, mas eu não fabriquei. É ele que tem que ver. Não, porque se eu não estiver aqui para comprar, ele não vai ter para quem fabricar. Então, ele vai ter que reavaliar o que está fazendo. Então, assim, é todo mundo agindo sem egoísmo. O ponto é não ser egoísta. Você está num organismo. Tudo
faz parte, a gente não está sozinho. Se o mundo fosse só para uma pessoa, a gente ainda assim não daria conta dele, porque é imenso, mas é nosso, é de todo mundo. E ele é redondo, né? Você nunca chega ao fim. Quando você dá a volta, você reencontra a pessoa que você largou para trás. Sim. A gente não pode ser vaidoso ao ponto de achar que é melhor do que o outro, que é melhor do que qualquer coisa que exista no... não, e achar que é melhor do que qualquer coisa que exista. Eu não sou melhor do que nada. Então, por isso não é pertinente gordofobia, transfobia, não é pertinente qualquer tipo de discriminação racial, de qualquer coisa. Qualquer tipo de preconceito. É só a ferramenta que me deram. Não cabe mais. O meu eu é muito Nós mais somos do que múltiplos. É inadmissível. Então, é inadmissível. A gente consegue sair do nosso planeta. E ainda assim a gente não consegue perceber o nosso lugar no mundo. Pois é, a gente consegue visualizar isso. Então, a moda, então, é a gente fazer a moda da responsabilidade, a moda da ética, né? Inclusive a ética com relação a si próprio, você respeitar, respeitar os seus limites, ainda que eles sejam aparentes, e não querer vencer a qualquer preço a si próprio, porque isso pode ser um risco à sua saúde. Eu gostei demais da conversa com vocês, gostei desde a live, achei que nós reproduzimos boa parte da live. Lá vocês estavam um pouco mais à vontade, sem a minha intervenção, vocês falaram um pouco mais, mas vocês vão voltar aqui, tá bom? E eu quero, inclusive, que vocês me passem essa influência e, de repente, a gente faz aí uma live conjunta aí e vamos conversar novamente, tá bom? Muito obrigado por ter estado aqui. Tá bom? Gente, então, obrigada pelo espaço. Bacana. Nós terminamos aqui o programa, espero que você tenha gostado da nossa conversa. A nossa conversa é moda, a moda que não sai de moda, ou seja, a moda é ser ético. Muito obrigado pela sua participação e até o próximo Pontuando.